Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Certa vez, nós estávamos no nosso apartamento. Isso já fazem muitos anos. E a gente morava num apartamento que era no primeiro andar. Não sei quantos anos fazem isso. Que 30, capaz? Que tem 30? Não, para parecer muito antigo, né? Mas vamos ficar que faz muito tempo. A gente morava num apartamento que era no primeiro andar. E esse primeiro andar, ele tinha uma marquise. É marquise que fala? E era próximo ao muro. E, enfim, certa noite nós estávamos dormindo e entrou um ladrão dentro do nosso apartamento. E quando nós acordamos, foi algo assustador, porque o ladrão, o que ele fez? A gente tinha na nossa cama é que vai mudando os nomes, né? Tinha um móvel mudo de um lado e um móvel mudo de outro. Tem medo de errar. Então, tinham dois móveis mudos. Não é? Enfim. Tinha duas mesinhas. Não, mas tinha gaveta, entendeu? Cômodas. Vamos pesquisar a palavra cômoda para ver se não é um problema. Tinham duas pequenas cômodas, uma de cada lado da nossa cama. E o assustador foi quando a gente acordou, essas gavetas estavam abertas. E o que fica do lado da cômoda da cama? Quer dizer, nas gavetas do lado, normalmente. Quem é uma pessoa normal aqui, né? É claro que alguns podem ter ouro, pode, não sei, ter um pote de caviar dentro, mas normalmente o que tem ali? A Bíblia, fica em cima a Bíblia, né? Mas tem ali meia, tem uma gaveta de meia, uma gaveta de cueca. Não? Tem, né? Não? Não? O que tem na pequena cômoda de vocês, gente? Creme, remédio? Tá bom. Tá. Lá em casa, gente, é cueca, meia e calcinha. Cada um com a sua gaveta, né? E o que aconteceu? As gavetas estavam abertas e todas remexidas e jogadas tudo no chão. Foi o primeiro susto, a hora que a gente acordou. Eu não vou lembrar a ordem aqui, mas a gente questionou, né? O que tinha acontecido? Quem mexeu? Mexeu? Não mexeu, não mexeu. A hora que a gente levantou, a gente foi para a sala. A sala, na época, tinha videocassete, né? E o nosso videocassete não estava na sala, tinha um facão ali e o fio puxado, né? Então, cortou ali o fio, levou o videocassete, acho que a câmera fotográfica, óculos de sol,
bolsa, o apartamento inteiro revirado. E o nosso apartamento tinha um quartinho depois da cozinha, e o quartinho tinha um banheirinho, né? E ainda, para não ficar barata a experiência, o ladrão ainda usou o banheiro e não deu descarga para não nos acordar. Gentil, né? Foi uma cena horrível, né? Eu não sei aqui quem já foi roubado assim, mas a gente não deseja isso para ninguém. É uma experiência muito ruim quando alguém entra em casa, quando um ladrão entra em casa. E até hoje a gente tem as nossas teorias a respeito do que aconteceu. A vencedora é que Deus ele fez com que a gente dormisse um sono profundo naquela noite, porque imagina se a gente acorda, esse cara, pelo menos um, né, estava andando pelo nosso apartamento com um facão na mão, porque foi o facão que ele deixou ali depois na sala. Então, imagina se vê uma pessoa... você acorda e tem essa cena, alguma coisa pode acontecer e não ser uma coisa muito agradável. Então, a nossa teoria é que Deus fez com que a gente continuasse dormindo. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque se existe algo que é tão precioso de Deus para nós, que é esse propósito que Deus ele escreveu para nós, e Deus ele não reescreve. Tipo, não deu certo, vamos fazer um plano diferente. Pega ali um outro plano, vamos imprimir um outro plano ali para o Alex, vamos dar um outro plano para o Alex, porque esse aqui não deu certo. Não, o plano está ali. O que vai acontecer quando nós nos distanciamos desse plano é Deus chamar nossa atenção para nós voltarmos para Ele. A gente volta lá atrás? Não, a gente perde algumas coisas. Vamos falar a verdade aqui. A gente perde algumas coisas. Então, se existe um plano de Deus para a tua vida, do teu dia 1 até o dia 112, que nós vamos viver, aleluia, glória a Deus, 112 anos. 112 tá bom, né? Quem não quiser pegar, eu estou pegando 112. Mas, é claro que Jesus pode voltar antes. Então, pensa num plano de Deus, dia 1 até o final da tua vida. Eu tive afastado, não dei bola, enfim, fui fazer do meu jeito, e dos meus 15 aos meus 20 anos, eu vivi bem do jeitinho que eu queria, né? Daí, quando você descobre que existe algo pronto para você viver uma vida inteira, você não volta ali nos 15, você chega no 20. O que aconteceu dos teus 15 aos teus 20? Ficou ali. Você viveu daquele jeito. A gente entra num conceito outro aqui, que é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, enfim, mas não podemos fazer de conta que nós não vivemos algumas coisas importantes, preciosas para nós. Preciosas. Todos os dias são preciosos, todos os dias são importantes. E aqui, quando nós percebemos um inimigo entrando numa casa, quando essa casa está dormindo, aqui foi bom. Mas quando nós falamos desse inimigo, que a Bíblia fala que ele está com um interesse nas nossas vidas, porque isso o prejudica quando nós nos levantamos e vivemos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós percebemos isso, nós precisamos, da mesma forma, ter essa consciência e maturidade cristã para saber que nós não podemos nos distrair, nós não podemos dormir na nossa vida, porque senão, meus queridos, a Bíblia fala que existe essa intenção diária do inimigo, procurando aonde ele pode entrar e procurando aquilo que ele pode roubar de nós. Se nós nos distrairmos, seja um dia, nós podemos sim acordar de repente e perceber que nós perdemos coisas que custaram muito caro para nós, que eram preciosas, que nós nos esforçamos para conquistá-las. E é claro que aqui eu estou falando de coisas também espirituais. Nós temos esse inimigo tentando roubar essas coisas preciosas. Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz assim: vocês
Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar? Paulo aqui ele identifica um ataque. Fica claro para nós que alguém impediu um outro alguém de continuar. Para que o propósito de Deus não se cumpra através de nós, o inimigo fará de tudo, então, para nos impedir. Por isso, em todos, mesmo que o nosso plano seja individual, aqui acontece com todos nós, ele nos atacará, no mínimo, em duas áreas. Na nossa identidade em Deus, nos fazendo duvidar que realmente existe um Deus que me ama dessa forma e sonhou comigo. E tem um plano que é meu, somente meu. O inimigo vai investir muito para tentar nos roubar essa primeira verdade, nos afastar dessa identidade. Aquilo que é único, nós estamos falando de identidade. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu penso, olhando aqui para vocês, eu olho para o seu Luiz, eu olho para o Jefferson, tem uma identidade só de vocês. A gente vai para as coisas óbvias, nossa digital, enfim, tantas coisas que nos identificam assim como únicos, mas pensar que nós temos um plano também dessa forma, que é individual, isso precisa em algum momento encher os nossos corações, isso mostrar essa identidade que nós temos em Deus. Porque uma vez que eu me posiciono neste lugar de filho amado, que tem uma identidade herdada pelo meu Pai, um plano que Ele colocou para mim, para eu viver, isso será muito difícil do inimigo roubar. Mas ele vai tentar, porque uma vez que ele entra por essa porta, todas as outras vão sendo muito mais fáceis de serem abertas. A segunda pode parecer muito simples, mas é o nosso ritmo. Por que o nosso ritmo? Porque isso é importante na nossa vida. Porque o nosso ritmo, na verdade, mostra essa cadência da nossa vida. O ritmo fala de muitas vezes nós ralentarmos a nossa força e experiência com Deus. Nós pararmos por alguns momentos. Nós sermos roubados no nosso ritmo fala do inimigo conseguir algo que é precioso e também está nas nossas mãos, porque foi entregue por Deus para nós. Nós temos um tempo que, por um lado, ele é cruel, mas, por outro, ele é um grande presente. Nós temos um tempo. Nós podemos administrar as nossas vidas, a parte dos nossos sentimentos, das nossas situações, nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Nós temos um tempo, nós somos os únicos responsáveis para imprimir o ritmo das nossas vidas, para nós pisarmos no freio ou para nós acelerarmos. Nós somos os únicos responsáveis. Deus entregou, confiou isso para nós. Quando nós não prestamos atenção nisso, nós podemos dormir no ponto e sermos roubados em algo que nos pertencia. Mas, em segundo lugar, ele agirá de uma forma também individual. Aqui é o coletivo do inimigo tentando nos roubar. Algo que todos nós carregamos, possuímos. Mas, em segundo lugar, ele agirá de uma forma também intencional e individual. O inimigo, ele estudará cada um de nós e procurará onde ele pode obter o sucesso dos seus ataques nas nossas vidas. Porque o caminho mais fácil para derrubar alguém, para tirar alguém do jogo, é quando esse oponente, esse inimigo,
ele descobre quais são as suas fraquezas. Eu lembro do Luciano, um tempo atrás, o Luciano, nosso campeão de jiu-jitsu, uma salva de palmas para o Luciano. Agora faixa preta. Né? O Lu, ele, num dos últimos campeonatos que ele participou, não foi o último, já faz um tempinho, ele chegou na final, era sul-americano aquele, Lu, que você estava machucado? Foi daqui, então, esse. Eu lembro desse campeonato que o Lu, ele chegou na final, mas na penúltima luta ele se machucou. E ele foi, eu não sei quem já assistiu o Karate Kid, aqueles, né, entendeu? Lembra da sequência, que o cara se machucou, não tem tempo, não é igual ao futebol, né? Que o cara vai ao departamento médico, na outra semana, vamos ver se ele joga, não. É uma luta depois da outra. E daí o Lu estava nesse campeonato, ele se lesionou, se machucou ali na semifinal, e ele foi para a final, e ele lutou machucado. Eu acho que era no ombro, né? E ele perdeu aquela luta, né? Ele já ganhou um monte, tá? Mas essa ele perdeu. O oponente dele sabia que ele estava machucado. E quando nós temos alguém que está lutando conosco, que conhece as nossas fraquezas, meu Deus do céu, isso vai ficando muito complicado para nós, tentarmos administrar tantas coisas que já nos pertencem, que são caras, que são preciosas, e nós administrarmos, então, fraquezas. A gente começa, na verdade, a entrar em um terreno de muita desvantagem. E o nosso inimigo, cujo a sua essência é marcada pela covardia, tentará nos atingir justamente nas nossas áreas mais frágeis. Lembre que eu estou falando que existe um embate contra as nossas vidas. E esse embate é para tentar nos roubar daquilo que é o propósito que Deus tem para nós, daquilo que é precioso demais. O inimigo, então, quando ele vai descobrindo as nossas fraquezas por esse seu caráter, isso vai sendo usado contra nós. O nosso inimigo, ele nunca vai, conhecendo as nossas fraquezas, atacar em uma outra situação. Porque ele sabe aonde facilmente ele pode nos paralisar. Por isso é fundamental entendermos que tudo aquilo, presta atenção nisso, que não é tratado, tudo aquilo que não é curado, se tornará uma grande vulnerabilidade nas nossas vidas e subsequentes ataques. É um ataque em cima do outro. É um ataque em cima do outro. E às vezes a gente não entende o porquê isso acontece conosco. E às vezes a gente não entende porque nós sempre vamos sendo atacados no mesmo ponto. Porque sempre nós somos atacados em uma área que nos desestabiliza, que nos rouba totalmente a nossa energia, muitas vezes até mesmo a nossa fé. Feridas não curadas, traumas não resolvidos, frustrações que nós tivemos na nossa caminhada com Deus e pecados que apenas nós vamos administrando eles nas nossas vidas, sempre serão essas áreas vulneráveis e frágeis. Agora, o problema é que o inimigo conhece o seu oponente. É claro que o problema não é nós termos fraquezas, porque senão a gente já podia se abraçar aqui e chorar e acabou, né? Porque o problema não estão nas nossas fraquezas, mas sim naquilo que nós estamos conseguindo fazer com elas. Porque serão pontos calculados de ataque. O inimigo sempre vai voltar naquele mesmo lugar,
E a Bíblia nos adverte sobre isso. Se nós temos um ponto de desgaste, o inimigo o conhecerá, e ele não atacará as nossas fortalezas. A sua mira, o seu alvo será estratégico em nós. Eu faço uma pergunta aqui para vocês, sem medo de errar. Você já percebeu que algumas lutas parecem se repetir na tua vida? Agora a segunda pergunta. Será que isso é uma coincidência? Será que está faltando criatividade? É o inimigo sempre encontrando o mesmo caminho de acesso. Para, no mínimo, tentar nos segurar. Porque enquanto existir em nós uma fragilidade sequer, essa será sempre a primeira tentativa de ataque. Eu faço talvez, pergunta mais importante dessa noite. Falando bem francamente, já que, como a pastora Letícia disse, nós estamos em família hoje, né? Então, quando a gente está em família, em alguns momentos a gente pode fechar a porta para ninguém mais sair, né? E fazer algumas perguntas, como dizia um pastor amigo nosso, penetrantes. E essa pergunta é uma pergunta, sim, penetrante. Você tem uma fraqueza? Você tem um ponto fraco? Você tem um calcanhar de Aquiles? Com medo dos olhares? Tinha uma música que falava: o amor está no ar, né? Aqui a tensão está no ar. Será que nós temos pontos fracos hoje? Quando a gente fala desse calcanhar de Aquiles, eu acho um conceito muito interessante. É claro que não é um conceito bíblico, mas serve para reflexão, para a gente entender aquilo que está por trás dessa expressão. Essa expressão do calcanhar de Aquiles faz parte da mitologia grega. E Aquiles, ele era um grande guerreiro. E, enfim, ganhava muitas batalhas e era o cara ali daquele momento, né? E como todo grande guerreiro, tinha uma mãe que se preocupava muito com o seu filho para ele ser o melhor guerreiro de todos os tempos. E ela descobriu, a mãe de Aquiles, não lembro o nome da senhora, ela descobriu que existia um rio, e esse rio, na verdade, fazia com que as pessoas elas ficassem mais fortes e mais poderosas. E o que a mãe de Aquiles fez? Ela pegou Aquiles pelo calcanhar e mergulhou ele no rio. E mergulhou ele ali naquelas águas. E aquele homem ele ficou invencível, diz a mitologia. Só que essa parte onde ela segurou no calcanhar do seu filho, ela impediu que as águas banhassem o seu calcanhar. Então, aquele homem, ele saiu fortalecido e invencível, mas ele tinha uma fragilidade. E a fragilidade dele era o seu calcanhar, que não havia sido banhado. E esse homem continuou lutando, continuou tentando conquistar cada vez mais. E o que acontece? De repente ele descobre um inimigo, quer dizer, um inimigo descobre ele e descobre a sua deficiência, que existia o quê? Uma fragilidade na vida daquele homem tão poderoso. Um homem preparado para a guerra, um homem que já havia vencido muitas coisas e que poucas coisas o derrubariam. Aquele inimigo descobre que o seu calcanhar era o ponto fraco, e o que ele faz? Ele pega um arco e flecha e ele mira exatamente no seu calcanhar, e uma simples flecha derruba aquele guerreiro, e aquele guerreiro então é envergonhado e ele perde, na verdade, a sua primeira batalha. Daí vem essa expressão
do calcanhar de Aquiles, uma área frágil. É claro que eu não vou passar para vocês aqui uma referência bíblica, mas é interessante nós pensarmos a respeito de pontos frágeis em nós, talvez lugares que não foram banhados ainda, que uma vez atingidos, nós desmontamos. E às vezes a gente até declara essas coisas sem perceber. Se isso acontecesse comigo, eu não aguentaria. Se eu fosse traído, eu não sei o que eu faria. Se eu perdesse tudo aquilo que eu conquistei, os meus bens, o meu trabalho, a minha estabilidade, se eu passasse por uma injustiça como essa que eu estou vendo fulano passar, eu não sei se eu resistiria. Agora, o que na verdade, essas frases denunciam? E a gente não precisa ir muito longe quando a gente fica pensando nas nossas fraquezas. Minha fraqueza é... Não. A nossa fraqueza, às vezes, é muito mais perigosa que nós estamos pensando, porque elas são reais. A Bíblia não fala que nós não temos fraquezas, e você não precisa se sentir pequeno, menor, por identificar uma fraqueza em você. Mas a importância de nós lidarmos com essas fraquezas porque em alguns momentos das nossas vidas, nos momentos talvez mais delicados, elas vão estar ali. E elas são denunciadas muitas vezes até pelas coisas que saem do nosso coração, como essas frases. Quantas vezes eu acompanhei situações com irmãos que eu pensava, não, com esse irmão, não, né? Essa situação poderia ter vindo, talvez, com fulano. Por quê? Porque fulano, ele passaria por essa experiência facilmente, mas com esse irmão que tem uma situação bem exatamente nesse ponto, não! E era dito e feito, aquela situação tinha o poder de desmontar aquela pessoa, mobilizar aquela pessoa por completo e fazer com que ela parasse, que ela fosse roubada em uma fase, um momento precioso da sua vida. Agora, se nós vamos percebendo isso, voltando aqui para esse nosso personagem também importante da noite, se nós vamos entendendo essas coisas, imagina esse nosso astuto e covarde inimigo. A Bíblia, é claro que vai falando que o nosso inimigo, o diabo, ele tem limitações. Mas ele ouve. As coisas que saem do nosso coração elas são reverberadas no mundo espiritual. As coisas que nós confessamos, a Bíblia fala sobre isso. O poder que existe nas nossas declarações, na nossa língua, nas nossas confissões. Então, nós temos um inimigo, sim, que vai identificando áreas que são as melhores para ele atacar. E isso vai acontecendo, muitas vezes, uma vida inteira. Eu não sei se você conhece alguém, mas tão amargurado com a vida inteira. E a hora que você vai descobrir aquela história, essa pessoa, ela foi atacada sempre no mesmo ponto e ela foi literalmente destruída. Jó, eu sei que você conhece essa história, no capítulo 3, não vou passar aqui o versículo, mas, na verdade, essa parte aqui já é importante para nós, porque é um homem que perdeu absolutamente tudo. Depois dele perder os seus bens, filhos, saúde, Jó, ele disse, pereça o dia do meu nascimento, quem me dera que Deus me concedesse o meu pedido, que Deus me deixasse realizar o meu desejo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me. Jó aqui ele expressa exatamente o sentimento de quem pensa, se isso acontecesse comigo, eu não suportaria.
o que talvez é aquilo que nós poderíamos classificar como o mais frágil em nós. As nossas emoções, o nosso temperamento. Agora eu não vou falar nosso, eu vou falar seu, o seu time de futebol. Dependendo do time que a pessoa torce, você pode achar que eu estou brincando, mas se torna uma área de mobilização na vida daquela pessoa. Ela é atacada nisso. Eu não vou contar, não vou falar nome pela questão de exposição, né? Mas a gente tem um filho em casa. O dia que o Corinthians perde, qual é hoje a tua maior fraqueza? A sua impaciência? O que eu quero que você entenda é que se você tiver a impaciência como uma fragilidade tua, sinto te informar que você será atacado na tua impaciência. A gente vai descobrindo na prática. Outro dia eu e a minha esposa, a gente tem algumas coisas muito parecidas de fragilidades, vulnerabilidades. Às vezes a gente está dirigindo e a gente pensa a mesma coisa, né? A gente fala, meu Deus, por que todos os dias uma pessoa com esse perfil de direção fica na minha frente? Por que ela faz isso todo dia? Porque a gente percebe que isso não deve acontecer com todo mundo. Mas por que isso acontece comigo? E daí a gente vai descobrindo que é exatamente esse ponto. Se tem algo que te mobiliza, que te rouba, nem que seja a tua paz, é exatamente essa situação que vai se repetir e se repetir na tua vida. O que é mais frágil em você? A sua ansiedade? O seu medo do futuro? Se essa é uma fragilidade, para pensar que talvez as coisas que estão acontecendo te provocando nisso são coisas planejadas para tentar roubar de você algo que Deus te deu. Isso não pode ser levado. A gente precisa entender essas coisas para parar de nos distrair, para parar de nos aborrecer com tantas coisas que têm um propósito maligno de nos roubar as nossas coisas, roubar o nosso tempo e, por fim, roubar a nossa vida e o grande propósito que Deus tem para nós. Porque uma vez que nós estamos assim vulneráveis, essas coisas vão entrando dentro de nós, vão nos envenenando e vão fazendo com que a gente, na verdade, não viva aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes todos nós, mobilizados por situações que entraram no nosso coração, por fragilidades nossas, nós deixamos de viver algo muito especial, porque de repente algo entrou no nosso coração que estava frágil e nós somos totalmente atingidos por isso. Até aqui nós entendemos então que o inimigo ele conhece as nossas fraquezas, ele tenta explorá-las, mas Paulo também nos mostra que existe um caminho que é diferente. E é o conteúdo que eu queria terminar com vocês nessa noite, para nós recebermos do Senhor e entendermos o que nós vamos fazer com essas fraquezas que precisam ser identificadas nas nossas vidas. O apóstolo Paulo fala a respeito das fraquezas, ele usa o seu próprio exemplo para esclarecer isso para a igreja. As fraquezas, elas não precisariam mais ser um lugar de derrota. E isso é lindo quando nós entendemos essa lição que Paulo traz. Mas essas fraquezas podem se tornar lugares de cura, lugares possíveis de cura e de revelação do amor e do poder de Deus. Paulo, ele aprende algo profundo sobre as suas próprias fraquezas. Ele entende que
uma vez que as suas fraquezas fossem expostas, tratadas, todas elas seriam curadas. E até mesmo elas iriam colaborar com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e eu termino com esse texto, diz assim, eu vou pedir para projetar, na verdade, que eu quero ler com vocês nessa versão parafraseada da mensagem, porque o autor aqui, ele traz algumas palavras que evidenciam muito essa descoberta de Paulo. Esse texto na Bíblia Mensagem diz o seguinte, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. O anjo de Satanás, o inimigo presente aqui nesse texto, ele fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Eu repeti o pedido 3 vezes, mas Deus então me disse, a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa. A minha força, ela brota da sua fraqueza. Assim que eu ouvi isso, eu achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora eu enfrento com alegria as minhas limitações, as minhas fraquezas, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Amém? Maravilhoso, gente. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Quantos anos nós precisaríamos viver sem esse texto para nós descobrirmos isso? Está aqui para nós. Está aqui para nós, revelado. Basta uma leitura. Basta um coração aberto, ouvidos abertos, que um texto como esse nos esclarece essa meia hora de reflexão que eu trouxe para vocês. Paulo, ele entendeu que não precisava esconder as suas fragilidades, porque elas estavam lá, porque elas foram reveladas. Mas ele descobriu que ele precisaria entregá-las. A fraqueza na Bíblia não significa não termos o que é necessário. Ela significa reconhecer que nós não somos autossuficientes. É reconhecer que nós não somos invencíveis. As nossas fraquezas, muitas vezes, permitidas por Deus, para nós entendermos a nossa dependência. Nós precisamos do Senhor, desesperadamente. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e deixamos Deus tratar aquilo que hoje é vulnerável em nós, nós vamos ter a graça de ver uma transformação. A transformação das coisas que eram mais frágeis em nós, de repente como lugares que se tornaram fortes. E aqui está a beleza. Se você até então estava pensando nas suas fragilidades, e talvez pensando que você precisaria conviver com elas, ou ser assolado por elas, ou roubados por elas, basta nós identificarmos, isso se chama graça de Deus, e apresentar diante do Senhor, que todas essas nossas fraquezas, fragilidades,
elas são tocadas por Deus e elas são fortalecidas. É como se nós tivéssemos um fio. Imagina um fio, a tua vida é como um fio. E nesse fio existissem alguns pequenos desgastes, e seriam, claro, nesses desgastes, os lugares onde a tensão maior viria. Mas quando nós apresentamos a nossa vida assim diante de Deus, considerando todas essas coisas, principalmente aquilo que o Senhor tem para nós, e nós estamos deixando cair, escapar, porque nós temos fragilidades. Nós vamos permitindo que essas coisas caiam, sejam roubadas. Quando nós apresentamos essa linha, nossa vida cheia de falhas, cheia de desgastes diante do Senhor, Ele faz algo que também é maravilhoso para nós quando nós entendemos isso. Ele restaura. Você não foi chamado para viver com essas áreas frágeis, abertas, vulneráveis. Eu creio que algumas frases precisarão ser refeitas e serão, talvez, com muita coragem e fé, proclamadas de uma forma diferente por você. Aquelas frases que você dizia: se isso acontecer comigo, eu não sei o que seria. Talvez você vai precisar reformular essas frases, dizendo que você tudo, absolutamente tudo, pode naquele que te fortalece. Não que você não tenha mais fragilidades, mas você tem um Deus que te fortalece. Amém? Fortalece as tuas áreas frágeis. Fecha as tuas vulnerabilidades. Estanca os roubos do inimigo nas nossas vidas. E nos libera para viver totalmente alinhados com aquilo que é perfeito dele para nós. Amém? Feche teus olhos. Se possível, fique em pé nessa hora. Nós estamos diante da presença do Senhor que está neste lugar para fazer algo maravilhoso em nós. Fecha um pouquinho os teus olhos ainda. Aqui tá. Amém. Aqui tá a minha fraqueza, subir aqui, por favor. Mas eu recebi uma palavra essa noite de que eu teria que vir aqui e compartilhar uma coisa que aconteceu na madrugada de sexta para sábado. O grupo de intercessores fez um relógio de oração e o meu horário era às 2:30 da manhã. Só que uma hora antes eu fui acordada e muito angustiada, um peso mesmo. Eu assim, puxa, uma hora antes, né? Vou tentar dormir mais um pouquinho, mas não teve jeito. E aí eu entendi que era algo bem pesado, bem forte. E eu fui para a sala. E no momento que eu fui para a sala, foi pesado, foi uma guerra, foi uma batalha. E eu tive uma visão de muitos aqui da igreja, e essa visão era bem forte, assim, eu via vultos pretos, e eu via alguns sendo abraçados assim por esses vultos na cabeça, outros eram tapados nos ouvidos, outros eram tapados nos olhos, outros eram tapados na boca. E eu entendi que tinha que batalhar por isso, e eu não dormi mais. Eu fiquei a noite inteira acordada. Depois que passou o meu horário, eu continuei. E no outro dia, quando amanheceu, parecia que o caminhão tinha me atropelado, de tão grande que tinha sido essa batalha. E eu entendi
que isso não está permitindo o mover de Deus na vida de vocês, sabe? Tem pessoas aqui com boca profética que estão sendo caladas. Pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a vida delas e não estão sendo permitidas. Pessoas que têm o dom da visão e não estão desenvolvendo esse dom, sabe? E o Senhor me trouxe 3 versículos naquela madrugada. Um está em Isaías 45:2, que diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Está em Isaías 45:2. Também Salmos 107:14, que diz: tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. E em Naum 1:13, que dizia: mas agora quebrei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Então, eu creio que essa visão é para hoje da noite, pastor. Eu acredito até por isso tem pouca gente aqui, porque é algo específico para alguns, assim, porque eu creio que cadeias vão ser quebradas nessa noite, pessoas vão ser curadas, sabe, vão ser restauradas no seu ministério. Então eu queria chamar aqui à frente o pessoal que participou desse relógio de oração, o pessoal dos intercessores, para que se posicionasse aqui na frente como um exército mesmo, sabe, para a gente guerrear por essas pessoas. E se você é uma dessas pessoas que se sente assim aprisionada, que tem algum problema, inclusive o pessoal do louvor, porque eu vi alguns de vocês, levanta a mão que vem alguém até aqui em cima para estar orando com vocês. Mas eu acredito que vocês não devem deixar passar essa oportunidade. Amém. Essa palavra é uma palavra que traz esse personagem, como eu disse, o inimigo. E nós precisamos entender isso. Que existe, como a Jo repartiu nessa visão que o Senhor trouxe para nós como igreja, algo que precisa agora ser enfrentado. Nós, nesse momento, diante da presença do Senhor, nós não vamos guerrear contra o inimigo. Nós vamos apenas entregar as nossas fraquezas diante do Senhor, essas áreas que você sabe que elas são hoje vulnerabilidades que Ele tem se aproveitado. Inúmeros ataques têm acontecido no mesmo lugar, na mesma área, e muitas vezes até mesmo na tua família, gerações. Coisas que você sabe que seus pais experimentaram, que hoje de repente são as suas lutas. Situações que não foram enfrentadas, não foram vencidas, e elas continuam ali como áreas vulneráveis para tentar roubar o plano que Deus tem, que também sempre é geracional. Que Ele alcança as nossas vidas, mas alcança os nossos filhos, alcança os nossos netos. Então existem decisões que nós precisamos fazer diante desse mundo espiritual, diante do inimigo que está tentando roubar o propósito, o projeto original de Deus para nós. E basta, pela palavra de Deus, assim como Paulo ele enxergou e revelou, nós nos posicionarmos e nós nos entregar essas áreas que são fracas em nós, para que Deus, para que Ele faça algo novo nesses lugares, e que essas áreas sejam a partir de agora as nossas áreas mais fortes. O inimigo nunca mais vai conseguir uma vitória dele em nós, porque existe algo que Deus fez, que Ele fortaleceu e que Ele gerou algo da sua própria essência em nós, por um único, simples, mas poderoso posicionamento. Enquanto os irmãos estiverem aqui adorando ao Senhor, isso vai começar agora. Eu te convido então a você vir aqui à frente, perto de um desses irmãos, se você quer entregar as suas fragilidades nessa noite diante do Senhor. Entrega as suas fragilidades agora, porque o Senhor, Ele quer tocar, Ele quer curar, Ele quer fazer algo novo no lugar onde você era conhecido como frágil. Você sair dessa noite como alguém que é forte. Faz isso em nome de Jesus.